As pessoas dizem frequentemente algo como isto: o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e julgamento, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de misericórdia e amor. À primeira vista, parece convincente. Afinal, o Antigo Testamento contém histórias de inundações, pragas e fogo do céu, enquanto o Novo Testamento fala de Jesus a perdoar pecadores e a acolher os quebrantados. Mas aqui está a verdade. Essa afirmação não é nada bíblica. Na verdade, se lermos a Bíblia cuidadosamente, do Gênesis ao Apocalipse, vemos o mesmo Deus, imutável no seu caráter, que é tanto perfeitamente justo quanto transbordante de misericórdia. O Deus que enviou o julgamento também deu incontáveis segundas oportunidades. O Deus que avisou sobre as consequências também estendeu o perdão repetidamente. A sua misericórdia tem sido tecida na história da humanidade desde o princípio. Pense nisso. Adão e Eva pecaram, mas Deus vestiu-os e prometeu redenção. Israel rebelou-se no bezerro de ouro, mas Deus poupou-os depois que Moisés intercedeu. Nínive era uma cidade destinada à destruição, mas Deus arrependeu-se quando eles se arrependeram. Repetidamente, a Escritura mostra-nos um Deus que anseia por mostrar misericórdia mesmo quando o julgamento seria totalmente merecido. E quando chegamos ao Novo Testamento, a imagem não muda repentinamente. O próprio Jesus advertiu sobre o inferno, o julgamento e a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele encarnou a misericórdia de Deus, curando os doentes, perdoando os culpados e até estendendo a graça a um ladrão moribundo numa cruz. A diferença não é entre dois deuses diferentes, mas entre o desenrolar de uma história consistente. Um Deus cuja misericórdia triunfa sobre o julgamento sem nunca ignorar a justiça. Neste vídeo, vamos traçar esses momentos, todas as vezes em que Deus mostrou misericórdia em vez de julgamento, e ver o que eles revelam sobre o seu coração, o seu plano, e o que isso significa para nós hoje. Por isso, fique atento, e no final, verá que a misericórdia de Deus não é apenas uma nota de rodapé do Antigo Testamento ou um destaque do Novo Testamento. É o próprio batimento cardíaco da Bíblia. Os primeiros humanos dão-nos o primeiro vislumbre da misericórdia de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, escolhendo a mentira da serpente em vez do comando do seu Criador. Deus tinha-os avisado: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A justiça exigia um julgamento imediato. A sua rebelião era traição contra o Deus Santo que lhes deu a vida. E, no entanto, Deus não os fulminou no local. Em vez disso, ele veio andando no jardim, chamando: "Onde estás?" Gênesis 3:9. A sua pergunta não era ignorância, mas um convite. Mesmo na sua vergonha, ele perseguiu-os. Embora tenha pronunciado maldições sobre a serpente, sobre a terra e sobre o trabalho humano, ele também deu a primeira promessa de redenção, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Depois vem um dos atos mais ternos de misericórdia em toda a Bíblia. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3:21. Em vez de os deixar expostos na culpa, ele cobriu a sua vergonha. Para fazer isso, a vida de um animal foi tirada, prefigurando o sacrifício maior que um dia cobriria o pecado da humanidade através de Cristo. No Éden, o julgamento era merecido, mas a misericórdia triunfou. A história de Caim é chocante porque mostra o pecado a espalhar-se tão rapidamente depois do Éden. Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus, mas o coração de Caim não estava certo. O ciúme consumiu-o, e quando Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a sua, Caim ficou zangado. Apesar do aviso: "O pecado jaz à porta, mas tu deves dominá-lo." Gênesis 4:7. Caim assassinou o seu próprio irmão a sangue frio. Se alguém merecia julgamento imediato, era Caim. A terra clamava com o sangue de Abel, e Deus confrontou-o. "Que fizeste?" Gênesis 4:10. A justiça exigia a vida de Caim em troca da de Abel. No entanto, Deus fez algo inesperado. Ele poupou Caim da execução. Em vez disso, Deus sentenciou-o a ser um errante inquieto, marcado pela vergonha, mas não destruído. Ainda mais impressionante, quando Caim temeu que outros o matassem em vingança, Deus colocou uma marca protetora nele, declarando:
Qualquer que matar Caim, 7 vezes mais se vingará. Gênesis 4:15. O assassino tornou-se o recipiente da estranha misericórdia de Deus. Este momento revela uma verdade profunda. A misericórdia de Deus não desculpa o pecado, mas atrasa o julgamento e abre espaço para o arrependimento. Caim suportou o peso da culpa, mas Deus reteve a morte que ele merecia. Na época de Noé, a maldade humana tinha enchido a terra. Gênesis 6:5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A justiça exigia um julgamento abrangente, e Deus declarou que enviaria um dilúvio para exterminar toda a vida. Mas mesmo neste momento mais sombrio, a misericórdia brilhou. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Deus não destruiu a humanidade por completo. Ele preservou uma família através da qual as suas promessas poderiam continuar. A arca era mais do que um barco. Era uma embarcação de misericórdia, proporcionando segurança das águas do julgamento. Durante mais de um século, Noé construiu a arca, e 2 Pedro 2:5 chama-lhe um pregador de justiça. Durante esse tempo, as pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender, mas recusaram. Ainda assim, a paciência de Deus atrasou o julgamento até ao dia designado. Quando o dilúvio veio, foi tanto ira quanto resgate. O julgamento caiu sobre os ímpios, mas a misericórdia salvou Noé, a sua família e as criaturas com eles. A aliança do arco-íris depois selou a promessa de Deus. Ele nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. A misericórdia foi escrita através do céu. As cidades de Sodoma e Gomorra eram notórias pela sua corrupção e violência. Gênesis 18:20 diz: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Deus revelou a Abraão que o julgamento estava a caminho. Neste momento, Abraão poderia ter ficado em silêncio, mas em vez disso, ele ousadamente implorou por misericórdia. O que se segue é uma das conversas mais notáveis da Bíblia. Abraão pergunta: Destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18:23. Ele apela à justiça e compaixão de Deus, negociando para um número menor. Primeiro 50 justos, depois 45, depois 40, 30, 20 e finalmente 10. Cada vez, Deus concorda. Ele pouparia a cidade inteira por causa de um punhado de pessoas justas. Esta troca mostra duas coisas. Primeiro, Deus é muito mais misericordioso do que imaginamos. Ele estava disposto a reter o julgamento se mesmo um pequeno remanescente pudesse ser encontrado. Segundo, revela o coração de Deus para a intercessão. Abraão colocou-se na brecha e Deus acolheu a sua oração. No final, as cidades foram destruídas porque nem sequer 10 pessoas justas viviam lá. No entanto, Ló e a sua família foram poupados. Prova de que Deus ouve a intercessão e deleita-se em mostrar misericórdia sempre que possível. Não muito depois de Israel ter testemunhado a poderosa mão de Deus no Egito e a sua glória no Monte Sinai, eles viraram-se para um dos atos mais sombrios de rebelião na sua história. Enquanto Moisés estava na montanha a receber a lei de Deus, o povo ficou impaciente. Eles exigiram um Deus visível, e Arão moldou um bezerro de ouro para eles adorarem. A própria nação que acabara de prometer: tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo 19:8. Agora dançava em torno de um ídolo. A resposta de Deus foi uma ira justa. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma. Êxodo 32:10. O julgamento era merecido, mas nesta crise, Moisés intercedeu, implorando misericórdia em nome do povo. Ele lembrou Deus das suas promessas de aliança a Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 32:14 registra um resultado impressionante. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Embora se seguissem consequências, 3.000 morreram como disciplina. Deus não exterminou toda a nação. Em vez disso, ele renovou a sua aliança
permitindo até que a sua glória passasse diante de Moisés como uma garantia do seu amor inabalável. Mais uma vez, a misericórdia triunfou onde o julgamento era devido. Nínive, a capital da Assíria, era infame pela crueldade e violência. Os seus exércitos eram temidos pela brutalidade e a sua reputação de maldade era bem conhecida. Quando Deus enviou Jonas para proclamar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Jonas 3:4, o anúncio era claro, o julgamento era certo e merecido, mas algo assombroso aconteceu. Desde o rei, no seu trono, até ao povo comum nas ruas, Nínive acreditou no aviso de Deus. Eles humilharam-se com jejum, saco e cinza. O próprio rei declarou: que todos clamem fortemente a Deus, que abandonem os seus maus caminhos e a sua violência. Jonas 3:8. Depois vem uma das declarações mais belas da misericórdia divina. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu-se do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. Uma cidade inteira, destinada à destruição, foi poupada porque se arrependeu. Jonas lutou com isso, zangado porque Deus era clemente e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas 4:2. No entanto, este é o próprio batimento cardíaco da misericórdia de Deus. Ele anseia por perdoar, mesmo os piores pecadores, quando se voltam para ele. O rei David, o maior governante de Israel, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo ele caiu num pecado devastador. Em 2 Samuel 11, David cometeu adultério com Batseba e depois providenciou para que o seu marido Urias fosse morto em batalha para encobrir o seu erro. Foi um chocante abuso de poder, quebrando tanto a lei de Deus quanto a confiança humana. Quando o profeta Natã o confrontou, a culpa de David era inegável. Pela lei, a pena para adultério e assassinato era a morte, mas em vez de julgamento imediato, Deus concedeu misericórdia. Natã declarou: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. Ainda assim, seguiram-se consequências. O filho nascido do caso morreu e a turbulência assolou a casa de David. Contudo, mesmo na disciplina, a misericórdia de Deus era clara. David foi perdoado, restaurado e continuou a reinar. O Salmo 51 registra o seu arrependimento sincero. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A história de David revela que nenhum pecado está além da misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem. A sua falha foi grande, mas a graça de Deus foi maior. A misericórdia poupou a sua vida e permitiu que a promessa de um futuro rei, Jesus, viesse através da linhagem de David. Ao longo da história de Israel, os profetas advertiram que a idolatria persistente, a injustiça e a rebelião trariam o julgamento de Deus. Essas advertências tornaram-se realidade. O reino do norte de Israel foi conquistado pela Assíria e mais tarde Judá caiu para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo queimado e o povo levado para o exílio. Por todas as medidas, eles tinham quebrado a aliança com Deus e o julgamento era inevitável. No entanto, mesmo no exílio, a misericórdia estava em ação. Deus não apagou o seu povo da história. Através de profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel, ele prometeu restauração. Jeremias declarou o coração de Deus em Lamentações 3, versículo 22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Embora o exílio fosse uma disciplina dolorosa, não foi aniquilação. Deus preservou um remanescente fiel que um dia regressaria à terra. Isaías falou de uma semente santa que permaneceria. Isaías 6:13. Após 70 anos, Deus moveu Ciro, rei da Pérsia, para permitir que os judeus regressassem à casa e reconstruíssem. O exílio mostra tanto julgamento quanto misericórdia lado a lado. O pecado teve consequências, mas o amor da aliança de Deus perdurou. Ele cumpriu as suas promessas, garantindo que a esperança e a redenção ainda viriam através de Israel. Ao olhar para estas histórias, de Adão e Eva ao ladrão na cruz, surge um tema claro. Deus consistentemente mostra misericórdia quando o julgamento é merecido. Mas o que significa esta misericórdia teologicamente? Primeiro, a misericórdia não é Deus a ignorar o pecado.
Deus nunca varre o pecado para debaixo do tapete ou finge que não importa. Em todos os casos, o julgamento era merecido. No entanto, a misericórdia de Deus atrasa ou transforma o julgamento para que o arrependimento, a restauração ou a redenção possam ocorrer. Como Números 14:18 nos lembra, o Senhor é tardio em irar-se, abundante em amor e perdoador da iniquidade e da rebelião, contudo, não deixa o culpado impune. A sua misericórdia e justiça nunca estão em conflito, são duas faces da sua santidade. Segundo, a misericórdia flui do amor da aliança de Deus. A palavra hebraica hesed capta isto, o amor inabalável e fiel de Deus que perdura mesmo quando o seu povo falha. No Antigo Testamento, a sua misericórdia preservou Israel repetidamente por causa das suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, a sua misericórdia é plenamente revelada em Jesus, o cumprimento dessas promessas. Terceiro, a cruz é a derradeira intersecção de misericórdia e julgamento. No Calvário, Deus não ignorou simplesmente o pecado. Ele o julgou plenamente em Cristo. Isaías 53:5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por outras palavras, o julgamento caiu sobre Jesus para que a misericórdia pudesse cair sobre nós. Finalmente, a misericórdia de Deus aponta para a sua paciência com o mundo hoje. Pedro 3:9 explica: O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cada dia, sem julgamento final, é outro dia de misericórdia, uma oportunidade para nos voltarmos para Ele. Teologicamente, então, a misericórdia não é fraqueza, é força contida. É o Deus Santo a escolher suportar a humanidade pecadora, a convidar-nos ao arrependimento e a proporcionar a salvação através do seu Filho. A misericórdia revela o coração de Deus, não como um juiz relutante forçado a perdoar, mas como um pai amoroso ansioso por redimir. As histórias que traçamos não são apenas história antiga. Elas revelam como Deus lida com a humanidade em cada geração, incluindo a nossa. A sua misericórdia não é uma ideia teológica distante, mas uma realidade viva que molda as nossas vidas diárias. Número 1. Misericórdia no julgamento atrasado. Um dos maiores erros que as pessoas cometem hoje é confundir a paciência de Deus com a sua aprovação. Assim como Caim viveu depois de assassinar Abel, ou Israel continuou depois do bezerro de ouro, muitos assumem que, porque as consequências não vêm imediatamente, Deus não se importa com o pecado, mas a Escritura é clara: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2:4. Cada momento que vivemos, sem enfrentar o julgamento, é um ato de misericórdia, uma oportunidade para nos voltarmos. Pense na sua própria vida. Já fez algo que sabia ser errado, mas nada parecia acontecer? Isso é misericórdia, não permissão. Deus poupa-nos para que possamos arrepender-nos antes que seja tarde demais. Número 2. Misericórdia em crises nacionais e globais. Numa escala maior, as nações hoje seguem frequentemente o mesmo padrão que Nínive ou Israel, afastando-se de Deus, entregando-se à corrupção, violência ou idolatria. E, no entanto, o julgamento não cai imediatamente. Por quê? Porque Deus ainda levanta vozes como a de Jonas, ainda chama as pessoas ao arrependimento e ainda retém a destruição em misericórdia. Cada avivamento, cada despertar espiritual é evidência da sua paciência. Mas a história lembra-nos: a misericórdia tem uma data de validade, se o arrependimento nunca vem. Número 3. Misericórdia na restauração pessoal. A história de David mostra-nos que mesmo os pecados mais graves podem ser perdoados quando nos achegamos a Deus em humildade. Muitas pessoas carregam culpa por falhas passadas, relacionamentos desfeitos, vícios, mentiras ou pecados ocultos. O inimigo sussurra: estás para lá da esperança, mas a misericórdia de Deus diz: pode ser perdoado. Salmo 103:12 declara: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Em Jesus,
encontramos misericórdia que restaura, não apenas perdoa. Ele não só diz à mulher adúltera, nem eu te condeno, mas também, vai-te e não peques mais. A misericórdia transforma vidas. Número 4. Misericórdia na hora final. O ladrão na cruz lembra-nos que nunca é tarde demais para nos voltarmos para Deus. Alguns pensam, vou arranjar a minha vida mais tarde, ou é tarde demais para mim. Mas a misericórdia está disponível enquanto houver fôlego. Isso não significa que devamos atrasar o arrependimento, o amanhã não está garantido, mas significa que ninguém está demasiado longe. Mesmo nos últimos momentos, a misericórdia de Deus pode alcançar. Número 5. A misericórdia como nossa missão. Finalmente, a misericórdia de Deus para conosco torna-se o nosso chamamento para com os outros. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Se Deus nos perdoou, como podemos reter o perdão dos outros? Se Ele nos poupou, como podemos ser rápidos a condenar? A misericórdia não é apenas algo que recebemos, é algo que somos chamados a refletir. A misericórdia de Deus está por toda a parte, nos atrasos do julgamento, nas oportunidades de arrependimento, nas segundas oportunidades que recebemos e na graça que nos transforma. Reconhecer a sua misericórdia é viver com gratidão, humildade e urgência. 12. Do Éden ao exílio, de Nínive ao Calvário, uma verdade se destaca. Deus deleita-se em mostrar misericórdia. O julgamento é real, o pecado é sério, mas a misericórdia repetidamente se eleva acima do que merecemos. Cada vida poupada, cada segunda oportunidade, cada pecador restaurado aponta-nos para o derradeiro ato de misericórdia, a cruz de Jesus Cristo. Na cruz, a justiça e a misericórdia encontraram-se. O pecado foi punido, mas a misericórdia foi derramada. É por isso que Tiago 2:13 declara: a misericórdia triunfa sobre o julgamento. O mesmo Deus que vestiu Adão e Eva, que perdoou Davi, que poupou Nínive, é o Deus que nos convida hoje ao perdão através de Cristo. Aqui está a mensagem principal. Cada ato de misericórdia na Bíblia sussurra a mesma mensagem. O coração de Deus não é para te condenar, mas para te redimir. Se este vídeo o ajudou a ver a misericórdia de Deus de uma nova forma, não o guarde para si. Dê um gosto neste vídeo para ajudar a espalhar a mensagem. Subscreva o canal para não perder futuros ensinos. Comente abaixo e partilhe quando experimentou a misericórdia de Deus na sua própria vida. Juntos, celebremos o Deus cuja misericórdia nunca falha.